Paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, com todos vocês, pastor Flávio de Andrade, da Igreja Assembleia de Deus dos Tempos do Fim, localizada no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Gardenia Azul. Mais uma vez aqui estamos para edificação do corpo de Cristo, aleluia, e aumento da tua fé, com certeza, através dos meus testemunhos, tua vida será edificada mais uma vez. Temos ainda muitos assuntos, aleluia, a tratar nesses vídeos, muitas experiências, conforme Deus vai me lembrando nesses longos anos de fé, caminhando com esse Deus Todo-Poderoso, tendo muita experiência com esse Deus, porque quando nos entregamos a Ele, com todo o coração e dedicação, se nós nos consagrarmos a esse Deus Todo-Poderoso, Ele vem até nós, aleluia, Ele mesmo escolhe a cada um para o serviço que Ele mesmo desejar. Então, irmão, preste atenção, daremos início a mais este vídeo com o texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, versículo 11, que diz: Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então, nós vemos aqui que Paulo diz aos romanos que ele queria ir lá para fortalecer a igreja através do dom espiritual. Aleluia! O dom espiritual é muito importante na igreja. São as capacidades que Deus dá aos crentes para servir na igreja. Existem aqueles, como já falei anteriormente, que existe crente chamado para liderança, para o ministério, e existe os dons dados para a igreja, para todos os membros. Existe aqueles que recebem o dom de Deus diretamente e outros indiretamente. Quer dizer, se você não buscar, você não vai ter. Mas se você consagrar a sua vida e buscar um dom excelente, você vai ter o dom. Davi Miranda, missionário Davi Miranda, ele dizia que buscou o dom de cura durante 7 anos, até que Deus o respondeu. Então, irmão, aleluia, não pense que Deus começou a usar o missionário Davi Miranda, assim como usava desde o início. Não, foi necessário ele buscar muito a Deus e consagrar muito a sua vida. É preciso ser perseverante, é preciso ser consagrado, separado, obediente para esse Deus, porque Deus é exigente. Não pensa que Deus não é exigente, Deus é muito exigente. Uma certa vez, o Senhor me colocou num sonho, diante de um espelho, e disse: olha para o espelho. E quando eu olhei para o espelho, Ele me disse: é desta maneira que eu quero que você ande. Aleluia, Ele mostrou a minha roupa, as minhas vestes. Ele não queria que eu andasse na moda, Ele queria que eu andasse como homem doutrinado, segundo os usos e costumes da igreja antiga. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui passando para vocês mais experiência. Então, nós vimos aqui que o dom do Espírito Santo é usado para fortalecer a igreja. Uma certa vez, eu fui chamado para fazer uma visita num local, num bairro bem distante aqui no Rio de Janeiro, São João do Meriti, bem longe. E esta irmã nós conhecemos porque ela foi convidada a vir numa das nossas reuniões aqui no bairro Jacarepaguá. Não me lembro quem a convidou. E ela foi e convidou para mim na casa dela, e nós começamos um trabalho de oração lá em São João do Meriti. E eu quero contar um testemunho
muito forte que Deus operou um milagre grande naquele lugar. Uma certa vez chegou uma mãe com uma criança, já um adolescente, e sentou aquele adolescente na minha frente. Nós começamos a reunião. Dado momento, o Espírito de Deus falou assim para mim: ele tem caroços no corpo, ore por ele. E eu chamei ele à frente, orei por ele, aleluia, e eles foram embora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando na próxima semana nós retornarmos, a mãe trouxe o filho, deu testemunho, e eu vi que vinha uma família muito grande. Veio muita gente naquela reunião. E eu falei, louvado seja Deus. No final da reunião, ela me pediu para falar. Ela disse que os caroços no corpo daquela criança tinham desaparecido todos. Não era um, nem dois, nem três, eram muitos caroços que tinha no corpo daquele menino, nas partes internas, no corpo, nas costas, e Deus curou. Por isso aquela família toda estava lá. E eu pude ver Deus fazer muitas maravilhas naquele lugar, salvar, curar, libertar, e aleluia, é um dos testemunhos que eu tenho para dar agora. O dom fortaleceu a igreja, despertou a igreja, despertou uma família, trouxe uma família grande para as reuniões. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante que você, meu irmão, que está caminhando na obra de Deus agora, busque o dom de Deus, consagre-se para Ele, que Ele vai usar a sua vida em algum dom para a glória e honra do nome do Senhor. Uma certa vez, eu disse para a minha vizinha, vou construir aqui um grande muro, tá? E a senhora fez aí, essa parede aí, com esses tijolos furado para o lado de cá. Isso não pode, mas não tem problema não, mas eu só estou avisando que vai subir uma parede aqui. Passou os anos e ela riu da minha cara, debochou, e a vizinha do lado também junto com ela, falou um monte de coisa, e eu desci da minha laje, que eu estava falando com ela pela laje, e passou o tempo, e Deus confirmou a palavra que colocou na minha boca, vai subir uma grande parede. Hoje tem uma parede lateral com mais de 20 metros de altura, porque o prédio que Deus mandou construir tem 4 andares, é o prédio da fé. Aleluia! Tudo para a glória e honra do nome de Jesus. É onde está localizada a igreja, a Assembleia de Deus, que Deus mandou levantar. Então, irmão, esta mulher macumbeira começou a me perseguir. Eu me lembro que eu falei para ela, não faça isso porque a senhora vai se dar mal. Um dia tive que sair, minha esposa me ligou e falou, olha, você não sabe o que aconteceu quando eu cheguei. Aquela mulher tinha caído do 3º andar, estatelado lá embaixo, quebrou clavícula. Deus só não permitiu que ela morresse, e o Espírito de Deus falou para mim que ela e o marido iam se separar, de tanto me perseguir. Fazia macumba, perseguia a igreja. Eu falei, não adianta que isso aqui não vai fechar não. Isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui não vai fechar. Separou o marido e hoje já não pode vir aqui no bairro mais. Ela está proibida de vir aqui no bairro porque fez coisas que não agradou a alguém e alguém impediu dela entrar aqui no bairro. Hoje a casa está fechada. Para a glória de Deus. Você que faz a obra de Deus, você sempre vai ser perseguido. Você que busca a Deus e é usado nos dons do Espírito Santo, você vai sempre ser perseguido. Você só não pode parar. Existe crente que para com uma coisinha mínima. Esse crente não está preparado para a obra de Deus. Existe crente que o pastor designa ele para dirigir um trabalho.
Aleluia, uma congregação, ele diz, quantos membros tem lá? Se o pastor disser para ele que tem 2, 3 membros, ele fala, não, não quero não, dá outro, dá para outro. Esse obreiro não está preparado para a obra de Deus. Aleluia. Eu me lembro que uma vez Deus me colocou num lugar para fazer um trabalho na casa de uma irmã, e lá só ia a irmã e a família, e Deus começou a operar e encheu aquele lugar para a glória de Deus, porque Deus me enviava muito para os lares para pregar o evangelho e evangelizar. Aleluia. E ali nós podemos ver Deus operar naquele lugar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então essa macumbeira nunca mais pôde entrar aqui, e nós estamos aqui vencendo as batalhas em nome de Jesus. É assim mesmo, é dessa maneira que Deus faz. Você só tem que ficar firme e confiar no teu Deus, porque o teu Deus que te chamou para a guerra, ele vai junto com você para a guerra. A guerra não é tua, a guerra é do Senhor. Você só tem que se manter consagrado, e Deus vai te usar para ganhar almas para a glória e honra do nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer quando Deus começou a confirmar o meu ministério, o meu chamado. Eu era jovem, e uma vez um pastor batista perguntou, quem sente o chamado de Deus para o santo ministério? Eu fui lá na frente, orou por mim, e eu chorava muito. Ninguém entendia aquilo. Uma igreja batista tradicional não entendia esse negócio de chorar muito. Para mim, para eles estão sentindo alguma dor. Não sabia que chorar muito também é visitação do Espírito Santo, quebrantamento, mas isso não vem ao caso. E nós saímos da igreja batista, fomos para a obra pentecostal. Então, um certo irmão ganhou uma ex-traficante para Jesus, irmã Célia Cabral. Muitos conhecem aqui desse tempo, na década de 80, de 90, Deus usava muito essa mulher, que Deus chamou ela lá do tráfico. Deus usou o irmão Jessé para ganhar ela para Jesus. Então, ela veio para Jesus, e Deus fez a libertação dela, e Deus deu dons para ela, Deus começou a usar ela, Deus ensinou ela a tocar acordeon, né? E Deus deu dom de visão, revelação, dom de cura e profecia para ela. Deus usava ela de uma maneira especial. Ela é viva até hoje, me parece que está no Nordeste fazendo a obra de Deus. E quando eu conheci essa irmã, passado alguns dias, ela só me chamava de pastor. Ô pastor Flávio, ô pastor Flávio. Eu era um jovem. Eu falei, irmã, eu não sou pastor. Não, mas me diz o Senhor que ele te chamou como pastor. Ele manda eu chamar o irmão como pastor, porque o irmão vai ser um pastor. E os tempos se passaram. Um dia Deus começou a me mover. Você precisa de ser ordenado ao ministério. Mas quem iria me ordenar? Quem iria me ordenar? Deus tinha me tirado da igreja, e Deus estava fazendo um trabalho forte comigo. Quem iria me usar? Quem iria me ungir? E um dia eu fiz um propósito com Deus. Senhor, se realmente eu preciso ser ungido ao santo ministério da palavra, então o Senhor coloque um homem no meu caminho. Ah, irmão, aleluia, quando Deus dirige os nossos passos, tudo dá certo. E um dia, indo à igreja, aleluia, fui chamado para pregar numa certa igreja. E aí, quando eu atravessei aquela pista, veio um pastor por trás de mim que eu não conhecia e disse assim, aonde é o culto? Eu falei, o culto é aqui na igreja, na rua tal, na igreja tal. E ele foi comigo, aleluia, era de noite, ele foi comigo. E um dado momento, na hora do culto, ele falou comigo assim, que ele sentou do meu lado, ele falou comigo assim, Deus está me dizendo que você precisa ser ordenado ao santo ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Braga, Deus usou ele para me levar ao santo ministério, e ele me apresentou a convenção da OPEM,
Nessa época era a OPEM, Ordem dos Ministros Mundial. Ordem Pentecostal dos Ministros Mundial. E ali eu fui ordenado ao Santo Ministério e Deus começou a me usar. Uma certa vez, já para confirmar que eu era chamado, né? Deus me mandou ir num lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, veio um pastor para pregar a palavra de Deus. E ele começou a olhar muito para mim, né? Ele viu Deus me usar naquelas reuniões que nós fazíamos naquele lugar. Então, ele chegou para mim e falou: irmão, me ajude na minha igreja, aqui está muito difícil. E Deus falou para mim: vai ajudar ele. E ali nós começamos um trabalho próximo aqui na Cidade de Deus. Olha, irmão, aleluia, ia mais criança do que adulto, enchia a casa de criança. Deus estava me levando a pregar para os cordeirinhos, para as crianças. Hoje eles já são os adultos, eu não conheço eles, né? Mas se eu passar perto deles, vão lembrar de mim, como eu encontrei depois alguma criança que já era um jovem. Eu falei: seu pastor Flávio, eu sou fulano de tal, que o senhor fazia reunião lá naquele lugar. E Deus fez maravilha naquele lugar. Deus começou a manifestar o poder dele, eu comecei a jejuar. Eu me lembro que uma certa vez, na hora que o Espírito de Deus falou assim: canta corinho de fogo, eu comecei a cantar corinho de fogo, o diabo se manifestou, e saía de um, entrava no outro, expulsava de um, e o bicho entrava no outro, e aquilo foi um alvoroço na igreja. Chegou na outra reunião, vinha muita gente para ouvir a palavra de Deus, e assim Deus foi confirmando o meu chamado. Eu fui ordenado naquela convenção e foi Deus abrindo trabalho para um lado e para o outro, eu sendo chamado para um lado e para o outro para pregar a palavra de Deus. Aleluia! Se tu tem um chamado de Deus, faz prova de Deus. Faz prova de Deus, porque quando eu era jovem, o pastor quis me consagrar evangelista. Eu falei: não, pastor, ainda não sou casado, espera mais um pouquinho. E aleluia! Quando chegou a hora, Deus falou comigo, Deus trata com a gente e Deus confirma através dos seus vasos. Aleluia! E muita coisa aconteceu mais na frente, porque nessa conversão, Deus começou a me mostrar que tinha alguma coisa errada lá. Deus só usou eles para consagrar ao Santo Ministério e me tirou daquele lugar. Deus falou: sai daí. E Deus estava preparando outro lugar para mim. E eu me lembro que Deus mandou ir numa igreja, Casa da Bênção, a Casa da Bênção de Deus. E ali Deus mandou eu congregar na Casa da Bênção. Isso já tem bastante tempo, mais ou menos no ano de 1999, 2000, 2001, 2002. E ali fui confirmado como pastor, passei numa prova e tive que esperar 9 meses para eles reconhecer o meu ministério. Fui chamado lá em Brasília para ir lá eles me aceitaram no ministério e eu tenho um certificado de pastor. Assim é a minha história. Foi dessa maneira o meu chamado. Aleluia! E hoje Deus mandou sair de lá, que não tinha espaço para mim. A maneira que Deus me usa, né? Eu tive problemas, Deus me tirou e hoje nós somos pastor da Igreja Assembleia de Deus dos Tempos de Fim, igreja esta que Deus mandou levantar. Mas a história não é cumprida, não foi de uma hora para outra, teve vários processos, né? Porque nós começamos a fazer um trabalho aqui que Deus mandou eu jogar as paredes da minha casa no chão e fazer um salão, e eu morava, fiz um cubículo atrás, uma meia água, e fui morar atrás, eu e minha esposa, fomos fazer a obra de Deus. Nós não tiramos ninguém da igreja de ninguém, somente eu e ela fizemos a obra de Deus. Essa história é muito comprida, porque não pensa que foi fácil. Nós começamos os trabalhos nos lares, e me lembro que fiz trabalho em muitos lares. Deus operava em muitos lugares, né, irmão? Nós temos muita experiência para contar. Mas um dia Deus falou para mim:
Agora você deixa de fazer os cultos nos lares, vai fazer o culto na tua casa, porque as suas visitas serão as minhas visitas. Então, num grupo veio conosco, nós começamos o trabalho. Me lembro que Deus Deus falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo, faça uma campanha removendo as montanhas. E eu comecei a fazer essa campanha e de repente todo mundo foi embora. E o Espírito de Deus falou para mim, estes que foram embora eram os que iam atrapalhar a obra de Deus neste lugar. Agora eu vou começar uma obra através de você. E eu e mais minha esposa ficamos sozinhos durante 100 dias fazendo uma campanha de oração. Aleluia! A campanha de oração removendo as montanhas, né? As barreiras. Então, muitos dias ninguém vinha, e nós com contas a pagar, e Deus enviava daqui, enviava dali, mas quando foi um dia, estava chovendo muito, e minha esposa falou, hoje que não vai vir ninguém. Aí Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão que o povo entrava pela porta e começava a vir, vinha um atrás do outro, e o Espírito de Deus falou para mim, trarei o povo e nunca mais o povo vai deixar de vir neste lugar. Já se passaram mais de 20 anos e nunca mais deixou de entrar gente neste lugar. Onde era a nossa casa é a igreja, e nós já fizemos outra casa e já temos um prédio aqui para a glória e honra do Senhor que está sendo construído, ainda não está terminado. Assim é a história da minha vida. E qual é a história da tua vida? Como é a história da tua vida? Se você se consagrar para esse Deus Todo-Poderoso, aleluia, grandes histórias você também vai ter para contar. Que Deus te abençoe. Veja o próximo vídeo em nome de Jesus.